Saber o ponto fraco daquela pessoa que só te dá migalhas e mais, como fazer essa pessoa se arrepender, então presta muita atenção. Me fala se você já passou por isso. A pessoa vai lá, fica te dando migalhas, uma mensagem aqui, um carinho ali, atenção suficiente apenas para te manter ali, na zona de controle, mas nunca o suficiente para desfazer você. Você percebe que você fica em uma montanha russa de emoções. A pessoa aparece, você se anima, a pessoa some, você sofre e a pessoa no fundo sabe disso. Porque no fundo essa pessoa conta com isso, mas deixa eu te falar um pequeno segredo. Quem te dá migalhas tem um ponto fraco, uma vulnerabilidade que esconde de você, uma fraqueza que, se você souber usar a seu favor, vai fazer essa pessoa se arrepender profundamente de tratar você assim. E hoje eu vou revelar exatamente qual é esse ponto fraco e como explorar esse ponto fraco para fazer a pessoa se arrepender. Vou te mostrar o que realmente acontece na mente de quem te dá migalhas, como virar o jogo ao seu favor e detalhe, tá? Como você vai conseguir colher resultados mesmo naquelas situações mais improváveis, tá? Quando a pessoa está esfriando, se distanciando de você. Então já curte o vídeo, deixa um comentário qualquer, nem que seja "eu te amo, Alexander", ou como outros conteúdos meus te ajudaram, pois se esse vídeo chegou até você é porque no passado alguém curtiu, compartilhou ou interagiu com o vídeo. Então deixa aí, por gentileza, para esse vídeo chegar até mais pessoas. O que ocorre, tá? Na maioria das vezes, quando você quer fazer alguém voltar a tratar você de uma forma diferente, essa pessoa ser mais presente, amorosa, te priorizar, você tem que fazer com que essa pessoa perceba isso pelo caminho mais difícil. Como assim? Tem que ter consequências. Por trás dos pontos fracos dessa pessoa existe uma atitude que é aquilo que leva a pessoa a te dar migalhas. Primeiramente, para você entender a parte psicológica por trás disso aqui, o que são migalhas, tá? Migalhas são, sabe o quê? E aí eu quero que você faça um checklist aqui nos comentários para mim se é isso que você vinha recebendo, porque você vai parar de receber isso agora. Migalhas são mínimo de atenção. A pessoa te dá atenção quase que nada. Atenção dada ali estrategicamente para te manter na zona de conforto. É o suficiente para te dar esperança e é insuficiente para te dar certeza. No fim das contas, as migalhas, vou te dar alguns exemplos e aí você me fala aí se você já recebeu migalhas. Só escrever aí nos comentários, já recebi migalhas, tá? Por exemplo, a pessoa responde suas mensagens, mas demora horas, às vezes dias para responder suas mensagens. Já aconteceu isso? Ou a pessoa responde suas mensagens, mas nunca inicia a conversa. É só você que inicia a conversa. Meio que você que tem que fazer o trabalho todo do relacionamento. Outra forma de migalhas também é quando a pessoa fica só fazendo planos vagos que nunca se concretizam. A pessoa te dá carinho quando quer, mas desaparece quando você precisa. Diz coisas bonitas, mas não corresponde às ações, é só de palavras. Aparece quando sente que você está escapando e some quando sente que você está lá disponível nas mãos. Até faz promessas, falam coisas que vão te trazer esperança, mas no fim das contas você percebe que só são promessas. E principalmente, tá? Te mantém por perto, mas nunca te deixa entrar na vida dela de verdade. É isso que acontece? Escreve aí, já recebi migalhas. Alexander, mas por que raios alguém me dá migalhas? Antes, lembra de pegar no primeiro comentário e na descrição, deixei o material completo sobre posicionamento, como é que você se posiciona no relacionamento. É o protocolo de Reconquista Express, como é que você reconquista o interesse, a atenção de alguém, o amor de alguém, se posicionando corretamente, por apenas R$ 10 aqui no primeiro comentário e na descrição. Deixei o link do treinamento completo e o material gratuito para você aqui no primeiro comentário e na descrição. Pega lá, R$ 10, é o exato protocolo que eu utilizo em atendimentos individuais. Mas vamos lá a cada uma das razões pelas quais alguém te dá migalhas, tá? Primeira razão, a pessoa quer os benefícios. É claro que a pessoa quer os benefícios, mas sem o custo. Como assim? A pessoa quer sua atenção, o seu carinho, sua disponibilidade, sem precisar se comprometer, sem precisar se esforçar. Migalhas mantém você investindo enquanto a pessoa investe quase nada, muito pouco. Então a pessoa não se esforça. Tem até um padrão que eu já falei em outros vídeos aqui, que é: se me quiser, se esforce, tá? Então, basicamente, você vai direcionar para que, se quiser, você tem que se esforçar. Segunda razão, a pessoa gosta de poder. Saber que você está ali esperando, querendo mais. Isso alimenta o ego, dá a sensação de controle. Além disso, a terceira razão é a pessoa estar indecisa sobre você. Às vezes a pessoa está muito indecisa, ela não quer você completamente, mas também não quer perder você. Então ela fica naquela confusão e fica mantendo você ali. Por quê? Migalhas são uma forma de manter você em espera, manter você como step, como plano B. Quarta razão, a pessoa tem outras opções e você é apenas mais uma das opções, e as migalhas são distribuídas porque a pessoa não está dentro de nenhum relacionamento de verdade ou
oferece mais para uma outra pessoa, outro relacionamento do que para você. Você fica com as sobras, em outras palavras. Ou a pessoa aprendeu que funciona. É a quinta razão, é a mais comum. A pessoa sabe, ela aprendeu no passado que funciona porque você no passado aceitou migalhas e se contentou com pouco. Então, cada um tem a vida amorosa que tolera. Escreve aí nos comentários. Cada um tem a vida amorosa que tolera para você elevar os seus padrões. Do tipo, não aceito mais isso. Hoje é o seu dia do chega. Beleza? Qual o grande porém por trás disso aqui? O que parece força para aquela pessoa que fica te dando migalhas, na verdade, é fraqueza. Porque a pessoa parece que está no controle, parece que ela não precisa de você, parece que ela tem todo o poder, mas a verdade é que quem te dá migalhas tem grandes pontos fracos. E por trás da aparente força, tá? Dessa aparência de força, isso é apenas uma máscara. Tem vulnerabilidades específicas, beleza? Quando você conhece essas vulnerabilidades, o jogo muda completamente. Então é isso que você vai aprender agora, como utilizar a seu favor, não apenas um, mas todos esses pontos fracos, baseados principalmente no ponto fraco central, que é precisar da sua validação. Vamos lá então, a exata sequência. Lembra de pegar no primeiro comentário um material sobre posicionamento para nunca mais aceitar migalhas. Vou deixar um card aqui também, um videozinho sobre como... Um videozinho não, um vídeo incrível, maravilhoso sobre o seguinte. Nunca mais, eu estou implorando para você, nunca mais vai atrás de quem ignora você. Tá esse vídeo aqui no card para você assistir depois. Vamos lá então. Primeiro ponto fraco, medo de perder o controle. Alexandre, peraí, a pessoa tem medo de perder o controle sobre mim? Esse é o primeiro ponto fraco. Quem te dá migalhas não quer perder o controle. Então, quem te dá migalhas precisa sentir que tem controle sobre você. Precisa saber que você está ali, esperando, disponível. E o controle é o que faz a estratégia das migalhas funcionar com você. Por que isso aqui é ponto fraco, tá? O controle depende da sua presença, depende da sua atenção, depende de você fazer movimentos. E se você não está mais ali para aceitar essas migalhas, para fazer isso, sabe o que acontece? A pessoa perde o controle. Então, o controle da pessoa sobre você só existe se você permitir. Quem precisa de controle, no fim das contas, é uma pessoa insegura. Por quê? A necessidade de controle vem de uma insegurança profunda de querer controlar tudo. A pessoa precisa saber que você está ali porque, no fundo, ela se sente insuficiente, ela tem carências e questões que ela não conseguiu suprir. Então, no fim das contas, perder controle é desesperador para essa pessoa. Se ela sempre teve controle, poder e de repente ela perde isso sobre você, o desespero vem intenso e de uma forma desproporcional. Por isso que isso aqui vai fazer a pessoa ter uma percepção muito diferente sobre você e sobre a comunicação entre vocês. E o controle faz o quê? Vicia a pessoa. Então, eu acabei de te passar aqui nessa primeira vulnerabilidade várias coisas. A pessoa está viciada, a pessoa tem que manter esse controle. E quando você corta isso, é como se você tirasse uma droga da pessoa. Uma espécie de abstinência emocional. Quando você faz isso, é incrível, tá? Alexander, como é que eu vou fazer isso, tá? Primeiro, torne-se imprevisível, tá? A pessoa espera que você responda rápido, não responda. A pessoa espera que você esteja disponível, não esteja disponível. A imprevisibilidade quebra o controle. Segundo, pare de reagir às migalhas. Não aceita, não se contenta mais com migalhas. Para de reagir a essas migalhas. E, se a pessoa aparecer, não demonstre entusiasmo excessivo. Você vai ter uma reação calma, controlada. E, principalmente, tá? Tenha vida própria. Isso quer dizer que você vai ter uma vida fora do relacionamento, fora da dinâmica entre vocês. Seja você quem às vezes aparece e às vezes não aparece. O que acontece, tá? A pessoa do outro lado vai ficar confusa, vai ficar um pouco perdida, ela vai ficar sem entender exatamente o que está acontecendo, e é aqui que você consegue plantar boas sementes de arrependimento, beleza? Escreve aí nos comentários. Para quem planta bem, a colheita vem. Escreve aí nos comentários. Quem planta bem, a colheita vem. Por quê? Porque você vai plantar bem a partir de agora, ok? Vamos ao segundo ponto fraco principal que você vai utilizar para potencializar aquele ponto fraco central que eu te falei no início, que é dependência do seu interesse e da sua validação. O segundo ponto fraco é justamente a pessoa depender do seu interesse, depender da sua validação. Então, quem te dá migalhas, essa pessoa depende disso. Depende que você continue demonstrando interesse. As migalhas só funcionam se você mantém essa comunicação, mantendo interesse. Se você deixa de querer as migalhas perdem poder. Então as migalhas elas só têm poder porque no fundo você quer essas migalhas, você aceita essas migalhas. Por que isso aqui é um ponto fraco também? Primeira vulnerabilidade, o poder da pessoa depende do seu desejo. E a pessoa só tem poder porque você quer algo dela. Se você para de querer algo da pessoa, para de querer e aceitar essas migalhas, a pessoa perdeu o poder imediatamente. Por quê? O ego da pessoa precisa do seu interesse. Saber que você quer
O interesse alimenta o ego da pessoa. Se você deixa de querer isso, o ego da pessoa fica faminto. Além disso, a pessoa está acostumada com o seu interesse, em ter você como garantida, garantido e nas mãos. Então você sempre quis, a pessoa sempre buscou. Se isso muda, a pessoa não sabe como lidar com isso. E além desse ponto principal, o interesse é removido pela rejeição. Então a rejeição dói. Mesmo em quem parecia que não estava se importando, a rejeição dói, principalmente para essas pessoas. Como explorar isso aqui, tá? Você vai reduzir suas manifestações de interesse, você não vai ficar perguntando quando vocês vão se ver, não vai ficar elogiando e validando a pessoa, sem que a pessoa mereça, e você não vai tratar essa pessoa como prioridade, você vai tratar essa pessoa como opção. Ou seja, essa pessoa é uma das suas várias opções de contatos, de tempo, ou seja, essa pessoa desce na escala de disponibilidade e prioridades na sua vida. Por quê? O seu interesse agora tem outras direções. Alexander, peraí, quer dizer que meu interesse agora tem que estar em aplicativos de relacionamento, no Tinder, em todos os lugares? Não, relaxa. Seu interesse tem outras opções, sabe para quê? Ambições, vida profissional, cuidar da sua saúde, vida social com amizades, lazer, cuidar do seu corpo, fazer treinos, corridas, enfim, o seu interesse tem outras direções. Você tem interesses e uma distribuição diferente das suas prioridades. E principalmente, tá? Você vai demonstrar indiferença real, não é joguinho, tá? Quando a pessoa te der migalhas, não se anime, tá? Tem alguns mentorados que eu atendo que não conseguiram entender a diferença disso e quando passam pela mentoria entendem. Alexandre, entendi finalmente. Antes eu me empolgava, aplaudia migalhas, agora eu elevei os meus padrões, beleza? E que isso aconteça com você também. Eleve os seus padrões. O que que acontece, tá? Quando a pessoa percebe que o seu interesse diminuiu, ela questiona o próprio valor. Por quê? Ela tem uma percepção de valor também baseada em como você avalia ela. Então, quando você começa a agir dessa forma, o arrependimento cresce. Então, escreve aí nos comentários. Ponto fraco, dependência do meu interesse, ok? Alexandre, mas será mesmo? Eu fico na dúvida, porque a pessoa é meio narcisista. Será que uma pessoa narcisista será afetada por isso? Vou te contar um segredinho aqui, tá? Pessoas com transtorno de personalidade narcisista ou com traços narcisistas são afetadas ainda mais. Elas são ainda mais vulneráveis a isso. Beleza? Segredinho, faz que eu não, finge que eu não te contei. Peguem no primeiro comentário e descrição o material completo, Protocolo de Reconquista Express, o mesmo protocolo que utilizo em atendimentos individuais, por apenas R$ 10. Tá mais barato aí do que, sei lá, o que você gastou ontem aí de cafezinho. Então vamos aqui ao terceiro ponto fraco que você vai acessar nessa pessoa. Esse aqui é algo que é muito, muito importante você compreender a profundidade, que é a necessidade da sua validação. O que é esse terceiro ponto fraco? A pessoa precisa da sua validação. Ela precisa da sua validação constante. Ela precisa se sentir desejada, valorizada, ela precisa ter o ego validado. Isso aqui muitas vezes abre a ferida narcísica em pessoas que têm traços narcisistas ou transtorno de personalidade narcisista. Por quê? A validação vem de você e a pessoa estava acostumada a receber essa validação de graça. Você querendo, buscando, se envolvendo, você era fonte de validação. E o ponto principal aqui é porque a insegurança dessa pessoa vem disfarçada de confiança. Porque, no fim das contas, quem precisa de validação constante é uma pessoa insegura por dentro. A aparente confiança, na verdade, é máscara, é a máscara da pessoa narcisista. Isso vai fazer com que, quando você nega a validação, a ferida é aberta. Se você para de validar, você demonstra que a pessoa não é tão especial quanto ela acha que é, a ferida aqui é aberta e a vulnerabilidade começa a acontecer de uma forma gigantesca, tá? Por quê? A pessoa precisa da sua admissão, a pessoa precisa que você admita, ela precisa que você demonstre que está disponível e que essa validação esteja ali acontecendo. Então, para de validar, para de elogiar, para de ficar demonstrando admiração. Por quê? Quando você vai fazendo essa pessoa se sentir a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola no deserto, sabe o que vai acontecer? A pessoa fica te dando migalhas cada vez mais, porque no fim das contas ela se acha superior a você, porque você talvez sem perceber colocou ela em um pedestal de superioridade. Então trata essa pessoa como comum e não como especial. E principalmente, tá? Esse aqui é o pulo do gato. Você vai validar outras pessoas, visivelmente. Você vai elogiar pessoas, demonstrar interesse e elogiar outras pessoas, ver qualidade em outras pessoas. Por quê? Quem está ali te dando migalhas tem uma vulnerabilidade gigante e
quando você acessa isso aqui, a pessoa começa a se sentir meio que inferiorizada porque não tem toda a sua atenção, toda a sua validação. A pessoa começa a se comparar, mesmo que não queira, tá? Use com responsabilidade. Escreve aí aquela frase lá do tio do Homem-Aranha, do Spider-Man, com grandes poderes tem grandes responsabilidades. Escreve aí para você memorizar isso, porque assistindo o canal aqui, acompanhando os vídeos, participando dos cursos, treinamentos, você se torna uma pessoa extremamente poderosa, de altíssimo valor na sua vida amorosa. Beleza? Vamos então ao quarto ponto fraco, que é arrependimento, medo de ter errado. O que é esse quarto ponto fraco de quem te dá migalhas? A pessoa, no fundo, ela sabe que está te dando migalhas. Ela sabe que não está oferecendo o que você merece. Ela sabe que não está oferecendo o que deveria. E sabe o que acontece? Ela tem medo de descobrir que fez a escolha errada. E por que isso aqui é um ponto fraco, tá? A dúvida existe. A pessoa não tem 100% de certeza de que você não é a pessoa certa, de que você não vale tanto a pena assim. Por isso, ela te dispensa, ela começa a agir com incerteza, desdém, desprezo. Por quê? A dúvida é vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade faz a pessoa ter uma percepção que, poxa, e se eu estou cometendo um grande erro? E aí, sabe o que acontece? Para você fazer essa percepção ser real, você se torna muito melhor do que a pessoa tinha a percepção em relação a você no passado. O que você vai fazer aqui, tá? Você vai criar o arrependimento que é inevitável. Sabe qual é o arrependimento que é inevitável? A melhor forma de criar esse arrependimento é você melhorar, amadurecer, ficar bem pra caramba. Por quê? Isso aí vai assombrar a pessoa mesmo que ela não queira. Porque ela vai começar a perceber que cometeu um grande erro ao se afastar, se distanciar, ao agir como agiu com você. Então, como é que você explora esse ponto fraco aqui, tá? Evolua visivelmente. A melhor resposta para migalhas é a evolução. É você ficar muito bem, ficar bem pra caramba. Por quê? A pessoa vai perceber que você tem uma vida independente dela. A independência emocional, o desapego, a leveza na sua atitude te torna inevitável. O arrependimento aqui fica inevitável. Então, no fim das contas, deixa as consequências chegarem. Não resgata, não facilita, deixa a pessoa sentir o peso da escolha de te dar migalhas. Por quê? A consequência ensina. Escreve aí nos comentários para eu saber que você chegou nessa parte do vídeo, tá? A consequência ensina. A consequência ensina e é, de longe, o maior professor, a maior professora. Quando a pessoa percebe que pode ter cometido um grande erro, a dúvida se torna certeza. O vazio, a ausência, o espaço vazio faz a pessoa ter aquele arrependimento que consome. Por que eu não valorizei? Por que eu não agi diferente? Então é aqui que você ativa o medo da perda de uma forma imensa e faz a pessoa se arrepender como talvez nunca antes ela tinha se arrependido, nem com você e nem com ninguém. Então qual é o resultado disso aqui? A pessoa para de te dar migalhas. Ela passa a te oferecer mais. E aí você consegue gerar compromisso, atenção, valorização, priorização. Ou, detalhe, tá? A pessoa começa a tentar fazer jogos. Só que quando você não cai nos jogos, a pessoa percebe que o seu posicionamento é diferente. É no seu posicionamento que você vai virar o jogo. É no seu posicionamento que você vai dar o seu chega de migalhas definitivo. Então você vai se posicionar a partir de hoje após ver esse vídeo. Eu estava fazendo um evento privado para os meus alunos ontem, para as pessoas que acompanham os meus treinamentos, os meus mentorados, enfim. E lá uma pessoa trouxe algo bem interessante. Alexander, quando eu estou naquele momento que eu vou fazer bobagem, vou fazer aquilo que eu não deveria, sabe o que eu faço? Eu abro o seu canal do YouTube, vou lá, assisto 1, 2 vídeos seu e eu fico em paz novamente. E na hora eu falei assim, parabéns, essa estratégia é excelente, sabe por quê? Porque às vezes você precisa ouvir exatamente o que a gente conversou aqui para você colocar um freio nos medos, inseguranças e fazer aquilo que tem que ser feito. Porque, como eu digo aqui, ou você se posiciona na sua vida amorosa e nos seus relacionamentos, ou alguém vai te posicionar e talvez seja onde você não queira estar. Beleza? Então coloque em prática, eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir o que conversamos hoje aqui, então compartilha. Aquele amigo, aquela amiga que está lá sofrendo, que só faz bobagem na vida amorosa, aquela pessoa que precisa aprender um pouco mais, amadurecer e sair do ciclo de sofrimento, compartilha esse vídeo com essa pessoa, vai lá, faz isso agora, coloque em prática, lembra de pegar o material gratuito no primeiro comentário e na descrição, e tem lá o link por R$10. R$10 barato, no primeiro comentário e na descrição do protocolo de Reconquista Express para você entender o mapa completo do posicionamento dentro dos relacionamentos, beleza? Coloque em prática. Vou deixar aqui um próximo vídeo, se você tem interesse em entender sobre como fazer o silêncio funcionar ao seu favor para alguém se arrepender e se posicionar se afastando, assista aqui a playlist do Código do Silêncio. Um grande abraço, nos vemos lá na playlist, até lá!